Aleluia! Graça e paz, meus irmãos, amém? Como é bom nessa manhã estarmos aqui juntos para exaltarmos o nome do nosso Deus. E hoje nós queremos falar a respeito da alegria como ferramenta para o crescimento. E para isso eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Estaremos meditando nesse texto aqui hoje. E eu creio que o Espírito Santo irá falar ao nosso coração. Amém? Do verso 2 ao 4 diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? E como eu já disse, hoje nós queremos falar a respeito da alegria como essa ferramenta que nos conduz ao crescimento. Ao olharmos para a epístola de Tiago, nós logo compreendemos que o autor dessa epístola foi Tiago, o irmão de Jesus, filho de Maria. E é interessante, ao observarmos a maneira como ele se apresenta no verso 1, percebermos que Tiago ele não vai se apresentar como irmão de Jesus aqui, mas como servo do Senhor Jesus Cristo. E por que razão talvez isso? Veja bem, os irmãos de Jesus, ao longo do seu ministério, eles não seguiam a Jesus. Eles, na verdade, descredibilizavam o ministério do seu irmão Jesus. E quando nós vemos a narrativa bíblica tratando acerca da ressurreição de Jesus, e quando nós vamos para o texto de Atos capítulo 1, nós vamos ver retratar ali que estava junto aos discípulos Maria e os irmãos de Jesus também. Então nós acreditamos que o ministério de Jesus foi eficiente a ponto de alcançar os seus irmãos. E Tiago foi um desses. Tiago se apresenta como servo de Cristo aqui, por compreender que uma vez alcançado por este Cristo que era o seu irmão, ele deixou de ser meramente o seu irmão e tornou-se o seu Senhor. Cristo tornou-se Senhor dos seus irmãos. Senhor daqueles que antes não o reconheciam como Senhor. E eu achei de grande importância iniciar a exposição desse texto hoje, enfatizando isso. A maneira como o apóstolo Tiago se apresenta em sua carta. Tiago, ele era líder da igreja de Jerusalém. Tiago, ele presidiu e liderou o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Então nós vamos ver que Tiago ele não era apenas o irmão de Jesus que foi alcançado. Ele era um dos apóstolos de Jesus também, renomado no sentido de valor, de importância, de relevância entre os apóstolos, a ponto de presidir o concílio de Jerusalém e de liderar a igreja de Jerusalém. Ao olharmos ainda para o texto, nós vamos entender que Tiago ele estava escrevendo aos judeus da diáspora, aos judeus das 12 tribos da dispersão que estavam espalhados. Talvez ele estava escrevendo aqui, provavelmente se referindo às igrejas da Ásia Menor. Tiago, ele ainda escreve essa epístola com o intuito de que ela fosse uma epístola circular, que na igreja em que ela chegasse, ela fosse lida, para que toda a igreja fosse admoestada, exortada na palavra de Deus. É interessante vermos também ainda que Tiago ele faz uso de uma linguagem típica da literatura de sabedoria. Por isso que para muitos a epístola de Tiago é conhecida como o livro de Provérbios no Novo Testamento. Tiago faz uso de figuras de linguagem utilizadas na sabedoria proverbial lá do Antigo Testamento. Por estar escrevendo para judeus, é muito provável sim que ele entendia que aquela era uma linguagem comum, aquela era uma linguagem conhecida em meio aos judeus. Não são poucas as referências que ele faz ao Antigo Testamento. Não são poucas as referências que ele faz a
termos proverbiais usados por Salomão e por outros sábios no Antigo Testamento, quando escreveram o livro de Provérbios, por exemplo. E por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente possa entender o bojo da epístola de Tiago, para então adentrarmos ao conteúdo que nós queremos trabalhar nessa manhã. Amém? É muito provável que a epístola de Tiago tenha sido o primeiro escrito de todo o Novo Testamento. Então talvez se você for parar assim, para pensar no Novo Testamento de maneira cronológica, a gente começaria justamente pela epístola de Tiago. Foi a primeira carta, o primeiro escrito canônico aqui registrado de todo o Novo Testamento. Foi a epístola de Tiago. Muito provavelmente tendo sido escrita ali por volta do ano 47 depois de Cristo, 49 depois de Cristo. Agora, meus irmãos, é importante entendermos que precisamos considerar as provações por motivo de grande alegria, para então sermos conduzidos ao crescimento. É disso que nós queremos tratar nessa manhã. É acerca da necessidade de considerarmos as provações por motivo de grande alegria que nós queremos tratar nessa manhã. Não porque a provação tem alegria em si mesma. É bem verdade que não. Ninguém se alegra na tribulação. Ninguém olha para uma provação e diz: estou muito alegre, estou passando por uma provação. Claro que não. A provação em si mesma, ela não tem finalidade de contentamento algum. Agora, quando nós consideramos a provação por motivo de grande alegria, aí sim, somos conduzidos ao crescimento. Amém? Então vejamos aqui de que maneira nós podemos crescer ao considerarmos as provações por motivo de grande alegria. De que maneira? Vejamos primeiro que nós crescemos na percepção da provação. Nós crescemos, em primeiro lugar, na percepção da provação. O verso 2 e 3 vai nos dizer o seguinte: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Isso é uma convocação, é um imperativo. Agora ele vai dizer no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Então, para que nós possamos crescer diante da provação, tendo-a por motivo de grande alegria, nós primeiro precisamos ter a percepção correta da provação. Muitas pessoas têm sido devastadas em meio às suas dificuldades, adversidades, provações, porque não têm enxergado a provação pela perspectiva correta, pela ótica correta. Veja que a provação, ela tem propósito. Toda provação, ela tem um propósito. Toda adversidade tem um propósito. É bem verdade que existem lutas que nós entramos, que o Senhor não nos colocou nelas. Mas não existe uma luta sequer, uma provação sequer, na qual não tenha proveito nas mãos do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos então entender que como a provação tem propósito, o propósito dela é então conduzir o fiel ao crescimento. Toda provação tem um propósito de conduzir o fiel, o crente, ao crescimento. Mas para isso é necessário encarar a provação com o entendimento correto. As igrejas, elas jamais cresceriam se elas não discernissem a ação graciosa de Deus em meio às provações. O apóstolo Tiago estava escrevendo para uma igreja de um contexto de perseguição, uma igreja num contexto de heresias fora da igreja tentando entrar na igreja, e heresias dentro da igreja, no meio de falsos profetas, no meio dela mesmo. Então ele sabia muito bem a necessidade que aqueles irmãos tinham de entender que precisavam ser fiéis, que precisavam enxergar a provação pela perspectiva correta. Não é diferente conosco. Nós precisamos também enxergar dessa maneira. O apóstolo Tiago, ele não estava aqui sugerindo que haveria provações. Ele já estava trabalhando com a garantia de que haveriam provações. Porque a provação, ela é uma das garantias na vida do crente. Se tem uma garantia que você pode ter, é que você vai passar por provações. Vivemos na esperança da volta do nosso Senhor. E essa é a nossa esperança.
Mas até que chegue aquele grande dia, haveremos de passar por provações. Ao olharmos ainda para o texto de Tiago 1, no verso 12, poucos versículos abaixo desse aí que nós lemos, desses versículos que nós lemos, nós vamos ver que vai dizer o seguinte, eu estou lendo aqui na versão NVI, diz o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz. Feliz é aquele homem que persevera na provação. Bem-aventurado é o homem que persevera na provação. A recompensa para aqueles que passam pela provação é para aqueles que enxergam a provação pela perspectiva correta. Nós não podemos nos enganar, meus irmãos. Temos que ter a percepção correta da provação. Eu estava, essa semana que passou, em uma mentoria lá no Betel, participando de uma mentoria junto com outros colegas e uma missionária que estava então dando essa mentoria a nós, dando-nos essa mentoria. E houve uma pergunta de uma colega que foi muito interessante. A colega, eu creio que tinha perguntado assim: missionária, até que ponto devemos suportar as provações, as dificuldades? E em sua resposta, a missionária disse o seguinte, ela disse: depende de como você tem encarado as provações e dificuldades. Se você olha para a provação mínima e você diz, é maligna, então de fato para você é maligna aquilo ali e você não vai tirar lição nenhuma daquilo. Agora, se você olha para as gigantescas provações e enxerga a ação graciosa de Deus em meio a elas, você vai suportá-las. E você vai passar por elas considerando motivo de grande alegria. A verdade é que nós não podemos nos privar de passar por provações. Mas nós podemos nos reeducar em como passarmos por elas. E meus irmãos, eu digo isso com o entendimento de que não é fácil. Não é fácil lidar com certas dificuldades. Não é fácil lidar com certas provações e adversidades. Mas em todas elas nós temos a garantia da presença suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja que ainda que a provação, a respeito ainda de crescermos na percepção da aprovação, nós precisamos entender que a aprovação ela toca na fé. O verso 3, parte A, vai dizer, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Primeira coisa que a aprovação faz em nós é provar a nossa fé. É tentar a nossa fé. É buscar desestabilizar a nossa fé. A perseguição da igreja deveria ser considerada com toda alegria ali. Os desafios da vida cristã ali deveriam ser considerados, enfrentados com grande alegria. Porque toda aprovação, ela toca na fé. Seja perseguição, seja enfermidade, seja problemas emocionais, sejam problemas espirituais, seja qual for o desafio ou problema que enfrentemos, eles vão tocar na nossa fé. Seja qual for a provação. Seja qual for a dificuldade. E eu acho muito interessante, ao olhar para o apóstolo Paulo, enxergar a postura perseverante do apóstolo Paulo diante de dificuldades tão sérias e tão legítimas como as que ele passou. Ao olharmos para o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao 18, nós vamos enxergar uma fala do apóstolo Paulo ali, onde tipicamente em nossos dias chamaria assim, ele estava no lugar de fala dele, né? No direito de fala dele, porque ele sabia bem o que era suportar as provações. Mas eu acho muito interessante a palavra que ele traz aqui no capítulo 4, do verso 7 ao 18. Ele vai dizer o seguinte, em 2 aos Coríntios: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Aí ele vai dizer ainda, somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre, olha o verso 10, que coisa poderosa. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Em outras palavras, quando você está diante da provação, você está carregando o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo seja revelada enquanto você carrega o morrer de Cristo na sua carne. Enquanto nós carregamos as provações, enquanto nós carregamos as dificuldades, enquanto nós suportamos as adversidades, o viver de Cristo é manifesto em nós. Veja que ele continua dizendo aqui no verso 11, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Estamos vivos, fomos alcançados, fomos resgatados. Mas para que essa vida se manifeste em nós, nós temos que morrer. É diante das nossas debilidades constantes, cotidianas, que a graça do Senhor se manifesta poderosíssima em nossas vidas. É diante das adversidades mais truculentas que nós poderíamos suportar que a ação graciosa de Deus se manifesta de maneira eficaz. Meus irmãos, veja que o apóstolo Paulo ele continua aqui ainda e ele vai dizer o seguinte: de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. E ele continua, verso 13, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. E aí ele diz no verso 16, por isso não desanimamos. Não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha que interessante esse verso 16. Por isso nos desanimamos. Aí ele vai dizer, embora que no exterior, no físico, no emocional, no mental, não sei, no exterior, no aspecto exterior, nós estejamos cansados, nós estejamos desgastados, nós estejamos nos sentindo abatidos até em certos momentos. Contudo, no nosso interior, nós somos renovados dia após dia. A consciência da renovação de Cristo em nós precisa dominar o nosso coração. A consciência da suficiência de Cristo em meio à provação precisa renovar o nosso espírito abatido. Nós precisamos ser tomados por essa consciência gloriosa de que ainda que estejamos desanimados, cansados, aparentemente destruídos, somos renovados dia após dia. Há renovo para o seu coração, há renovo para o meu coração, em meio às provações e adversidades. E ele diz ainda no verso 17, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu acho interessante demais o modo como ele aborda aqui os sofrimentos. Ele faz uso de dois termos que talvez para alguém que esteja lendo assim diga, meu Deus, que eufemismo do apóstolo Paulo. Sofrimentos leves e momentâneos. Poderia até dizer momentâneos, né? Porque a gente sabe que todo sofrimento é momentâneo. Aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Senhor, onde tudo se findará, não haverá mais dor, choro. É bem verdade. Mas ele usa o termo junto a momentâneos, o termo leves
e momentâneos. E eu tenho plena convicção de que o apóstolo Paulo não estava sendo hipócrita aqui no uso da palavra. Ele acreditava de verdade naquilo que ele estava dizendo aqui. Ele padeceu dores terríveis, perseguições, desprezo, vergonha, humilhação, necessidades. Não foram poucas as provações do apóstolo Paulo. Mas diante das tribulações, diante dos sofrimentos, ele considera tudo como leves e momentâneos. Por que leve e momentâneo? Porque a esperança está naquilo que vem adiante. Por isso que ele continua dizendo aqui, estão produzindo, os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo o quê? Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória eterna produzida em meio às provações pesa muito mais do que as próprias provações. Será que agora a gente já começa a considerar por motivo de grande alegria as provações? Amém? É isso que o Senhor deseja de nós. E o verso 18 ele vai concluir a fala dizendo: assim, dito isto tudo, fixamos os olhos naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Onde estão os seus olhos diante da provação? Precisamos enxergá-la com a percepção correta. Precisamos observar o momento de adversidade pela ótica de Jesus. Meus irmãos, enquanto a nossa visão acerca da provação, da adversidade não for ressignificada, não poderemos considerá-la por motivo de grande alegria. É necessário que haja fé. A nossa cosmovisão do problema, ela precisa ser redimida. E isso só é possível quando nós vivemos, quando nós andamos por fé. Não tem como ser de outra maneira. Precisamos andar por fé. Precisamos caminhar por fé. Se nós almejamos agradar a Deus, nós precisamos nos alegrar em circunstâncias conflituosas e conturbadas, discernindo em todo o tempo o propósito delas. Se você quer agradar a Deus, aprenda a discernir o propósito das circunstâncias conflituosas e conturbadas na sua vida. Se nós de fato queremos agradar a Deus, nós precisamos viver o exercício prático e contínuo na fé cristã, na vida cristã, de confiança no Senhor e de olhar para o problema pela ótica de Cristo. Vejamos ainda que nós crescemos também na produção ou na operosidade da perseverança. O verso 3 e o verso 4, parte A, vai nos dizer o seguinte: sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, ou opera perseverança. Verso 4, parte A. Ora, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa. Nós crescemos também na produção da perseverança. O termo aqui para perseverança usado é hipomoné, que significa constância, firmeza ou em si mesmo perseverança. Constância, firmeza ou perseverança. E vejamos então que essa perseverança, ela primeiro precisa ser construída. A firmeza, a perseverança, ela não é fruto do acaso. A perseverança não é fruto da minha resiliência própria. Não é uma coisa que diga assim: nossa, como Pablo é uma pessoa resiliente. Diante das provações, ele supera todas elas com uma facilidade. Ele se permite ser conduzido tranquilamente em meio às adversidades. Não é fruto de nós mesmos. Ninguém é perseverante por si mesmo. Não.
A perseverança, ela precisa ser construída. A perseverança, ela não é um fruto de uma ação pessoal ou independente. A perseverança é obra do Espírito Santo de Deus. A perseverança, ela precisa ser construída, e ela é construída a partir de uma fé consistente. Uma fé que é volúvel, uma fé que não é consistente, uma fé que não é sólida, não irá produzir perseverança. Nós não podemos produzir perseverança da nossa intelectualidade. A perseverança não é fruto do nosso emocional. A perseverança é fruto da ação do Espírito em nós, quando nós temos uma fé consistente, permanente, resoluta. Aleluia. Vejamos ainda que a perseverança, ela precisa ser construída, ela precisa também ser desenvolvida. Ela é produzida e operada, logo ela é construída. Mas significa dizer que não é algo automático, mas sim cumulativo. O desenvolvimento da perseverança é cumulativo. As experiências ao longo da caminhada cristã são experiências que visam nos conduzir a desenvolver a perseverança. O exercício prático da nossa fé. O exercício contínuo da nossa fé. Porque cada provação é a oportunidade ideal para desenvolver a fé, que consequentemente produz perseverança. Eu vou repetir isso aqui. Cada provação é a oportunidade ideal para desenvolver a nossa fé, que por sua vez opera ou produz perseverança. É diante das circunstâncias que a perseverança vai sendo desenvolvida. Agora veja, ela é construída, ela é desenvolvida e a perseverança ela também é completa. O crescimento, ele é evidenciado quando a perseverança tem ação completa. Quando que eu posso evidenciar o crescimento, o meu crescimento ou o crescimento de alguém diante da provação? Quando a perseverança daquela pessoa, quando ela, uma vez considerando por motivo de grande alegria aquela provação, desenvolve a sua fé robusta e a sua perseverança chega a ter uma ação completa. Aí a gente vê o crescimento. Crescimento só é crescimento quando se dá frutos. Então, perceba que a igreja, ela deveria ser resoluta em permanecer perseverante na fé. A igreja a que Tiago estava escrevendo precisava ser constante na perseverança, sem a qual não haveria crescimento. E essa perseverança, nós vimos aqui, ela é construída a partir de uma fé consistente. Ela é desenvolvida e ela chega a uma ação completa. Meus irmãos, em tempos de inconstância e de inconsistência, a nossa fé precisa ser constante e consistente. A nossa fé, ela tem conteúdo. A nossa fé, ela tem base. A nossa fé tem fundamento. E Cristo é o fundamento da nossa fé. E é por causa disso, é por isso que nele nós podemos nos alegrar em meio às provações. Porque ele é o fundamento da nossa fé. Nele nós estamos fundamentados. Nele nós estamos solidificados. Ele é a nossa rocha. Nós podemos confiar nele. Nós não recebemos promessas que nos privaria de viver provações. Nós recebemos a promessa de que mesmo diante das provações, Cristo seria em todo o tempo o nosso auxiliador.
o nosso companheiro por meio da pessoa do Espírito Santo. Jesus não foi privado de viver provações. Por que nós queremos então ser privados delas? Ao olharmos para o texto de Hebreus, eu acredito que capítulo 5, deixe-me conferir, versículo 8. Hebreus 5, 8. Eu acho sublime aquele texto. Hebreus 5, 8. Onde o autor aos Hebreus, falando a respeito do sacerdócio de Cristo, que é superior ao da antiga aliança, ele vai dizer no verso 8: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora Cristo sendo filho, unigênito, o próprio Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. De que maneira você quer aprender? É pelo sofrimento. Porque o sofrimento produz glória maior. É pelo sofrimento que nós somos tornados semelhantes a Cristo Jesus. Ninguém quer se parecer com Jesus no sofrimento, não é verdade? A gente quer se parecer com Jesus em outras coisas. Mas eu quero lhe dizer que assim como Jesus, nós precisamos desenvolver, diante do sofrimento, uma postura de contentamento. E quem produz contentamento em nós não são as frases motivacionais, não são os coachings que estão lá fora pregando qualquer coisa, menos a verdade de Deus. O que produz contentamento em nós é a pessoa bendita do Espírito Santo que habita em nós. É Ele quem produz contentamento. Aleluia. Vejamos ainda, meus irmãos, que o que nos conduz à perseverança, firmeza, constância, é a dependência do Espírito Santo. E de modo prático isso se dá por meio do exercício do fruto do Espírito Santo. Como que eu vou ser perseverante em meio à provação? Desenvolvendo ali, manifestando, melhor dizendo, desenvolvendo e manifestando o fruto do Espírito. É na hora da provação que tem que entrar amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É nessa hora. É na hora que o bicho está pegando, como diz o ditado popular, né? É nessa hora que as nossas forças se esgotaram, que nós precisamos manifestar o que há dentro de nós por meio do Espírito Santo. Vejamos aqui ainda, por último, que nós crescemos sendo perfeitos e íntegros. O verso 4 vai nos dizer que a perseverança deve ter ação completa. Mas essa ação completa da perseverança tem uma finalidade: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E ser perfeitos ou maduros é fruto da perseverança completa. O termo aqui para perfeitos é teleios no grego, que significa completos, levado ao fim, finalizado, concluído. Então, quando a finalidade da perseverança completa chega em questão, nós vemos que nós nos tornamos pessoas finalizadas, concluídas, completas, levadas ao fim. Em outras palavras, perfeitas, maduras. Isso é rápido? É não. Às vezes leva toda uma vida. Mas o exercício de considerar a provação por motivo de grande alegria precisa ser contínuo na nossa vida. Nós não podemos desanimar nesse caminho. Sem perseverança completa, não tem crente completo. Sem perfeita perseverança, não tem crente perfeito. Ao olharmos para o texto de Efésios, capítulo 4,
onde o apóstolo Paulo estava trazendo instrução à igreja a respeito da ação de Deus dentro dela, no ambiente eclesiástico, que ele mesmo institui os seus ministros nos ofícios para a edificação dos santos. Nós vamos ver no verso 13, que ele vai dizer: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito de Deus em meio à nossa vida cristã desenvolvida nessa terra é que nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. O propósito de Deus em meio à provação é que cheguemos à maturidade. Não há maturidade sem provação, sem abalos. Não há perfeição, não há completude, não há maturidade. Nós precisamos atingir a medida da plenitude de Cristo. E para isso só se dá por meio da maturidade. E sem provação, sem fé aprovada, sem perseverança, tendo ação completa, nós não poderemos ser maduros. E consequentemente não chegaremos, não atingiremos a medida da plenitude de Cristo. Vejamos ainda que ele não só diz que nós crescemos sendo perfeitos ou maduros. Ele também usa um outro termo aqui, que é íntegros. Para que sejais perfeitos e íntegros. Íntegros ou completos também é fruto da perseverança completa. E o termo usado aqui, holokleroi, em grego, vai significar justamente imaculado, sem culpa, livre de pecado, consumado. Para que nós sejamos livres de pecado, imaculados, consumados, completos, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos considerar a provação por motivo de grande alegria. Passarmos por ela. Precisamos passar pela provação olhando para Jesus. Pois é dele que vem a resposta. É dele que vem o sustento. É dele que vem a nossa esperança. Nós precisamos suportar a provação aos pés da cruz. Aos pés da cruz. A nossa fé, ela será provada sim. Isso me lembra até aquele hino, Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É isso que o Senhor faz. A provação da nossa fé é oportunidade para que cresçamos um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Talvez hoje estejamos sendo muito desafiados pelo Senhor aqui. Mas eu quero lhe dizer que junto do desafio vem a habilidade para superarmos as dificuldades. Amém? Veja aqui no verso 14 do capítulo 4 de Efésios, no verso 13 nós vimos a estruturação a respeito daquilo que é a unidade da fé, a maturidade, o estado de perfeita varonilidade de Cristo como modelo e referencial de maturidade. Mas no verso 14, ele vai continuar, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Qual o propósito da edificação dos santos? É que não sejamos mais como crianças, que sejamos íntegros, imaculados, completos. Nós não podemos ser um boneco, um fantoche nas mãos da provação.
Já viu aquelas pessoas que a aprovação joga ela para cá, para lá, ora ela está bem, ora ela está péssima, ora ela está por cima, ora a aprovação está por cima dela. E a gente vai vendo assim, meus irmãos, isso aqui não é um chamado a que ignoremos as provações. Eu quero deixar isso bem claro aqui. O Senhor não nos chama a ignorarmos as provações. Isso é um chamado a passarmos por ela, tendo motivo de grande alegria, considerando grande alegria. Porque a aprovação produz glória para Deus. A aprovação nos conduz à perseverança, à maturidade, à integridade, à completude. Nós não podemos ser peças nas mãos das circunstâncias. A nossa fé, como eu disse, ela precisa ser consistente. Uma pessoa de fé consistente, ela não se deixa levar pelos vendavais. Os ventos não nos levam, nem nos jogam de cá para lá e de lá para cá. Não. Nós somos conduzidos por Cristo, pelo Espírito de Deus em nós, ao longo de toda a provação, tendo-a por motivo de grande alegria. Por isso, então, para concluirmos, precisamos aqui entender que ao considerarmos as provações ou adversidades por motivo de grande alegria, nós crescemos primeiro em nossa fé, discernindo as provações com a perspectiva correta. O seu propósito. Qual o seu propósito? Crescemos ainda na contínua perseverança, constância ou firmeza, exercitando o fruto do Espírito, vivendo na dependência dele. E em terceiro lugar, nós crescemos tornando-nos perfeitos ou maduros e íntegros ou completos, assumindo a postura de maturidade e completude no Espírito. Deste modo, meus irmãos, eu lhe convido, alegre-se na dor, alegre-se na tribulação, na adversidade, pois esta tem um objetivo glorioso, maturidade e completude. Esse é o objetivo glorioso da provação, da adversidade. Alegre-se, o Senhor está contigo. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Queremos orar então para que o Senhor nos conduza ao exercício da sua palavra. Que o Espírito de Deus aplique em nosso coração a palavra que foi ministrada nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, porque tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque em meio às provações, nós podemos desfrutar do cuidado pleno do Senhor em nossa vida. Obrigado pela pessoa bendita do Espírito Santo, que nos consola, nos conforta, mas também nos exorta a perseverarmos em alegria em meio às circunstâncias contrárias. Eu te peço que cada um dos teus filhos neste lugar sejam conduzidos pelo teu Espírito em meio às provações e adversidades, para olhar para elas pela perspectiva correta, pela ótica de Jesus, pela cosmovisão da palavra de Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aplique em nosso coração a tua palavra, para que venhamos a te agradar por meio do nosso estilo de vida. Conduze-nos em paz, cada um aos seus lares, dando um almoço abençoado em família, e que logo mais à noite nós estejamos neste lugar novamente para cultuarmos ao Senhor, em comunidade, exaltando e glorificando o teu nome. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. E é no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe em Cristo.